E aí Deus estabelece uma nova aliança agora com Abraão. Capítulo 17, versículo 1 até o 22. Gênesis 17, do 1 ao 22. Vamos ler isso aqui primeiro. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Primeira coisa aqui, Deus chama Abraão, muda o nome dele e fala que aonde ele fosse, as terras das peregrinações dele, que estas terras seriam dele e da família dele e dos descendentes dele. E Deus promete a ele o quê? Eu vou fazer de você numerosa nação. A gente sabe que de Abraão surgiu quem? Israel. Cumpriu a promessa de Deus na vida dele? Cumpriu. Vamos continuar agora no versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Olha onde surgiu a circuncisão: na aliança de Deus com Abraão. Não foi nas alianças anteriores, e também não foi na lei, embora ela na lei estivesse ainda, Deus confirmou ela na lei, que todo homem deveria ser circuncidado ao 8º dia. E para nós hoje é assim? Tem alguém aqui que é circuncidado aí? Algum homem aí? Não? Não é mais para nós, não é verdade? Mas também tem que mostrar por que não é. Só que não vai ser nessa aliança agora. Continuando, versículo 12. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado, a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Irmãos, quem não fosse circuncidado deveria ser eliminado do meio do povo de Deus, por quebrar a aliança. Disse também Deus a Abraão: a Sarai tua mulher já não lhe chamará Sarai, mas Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Olha aqui, irmãos, reis de povos procederão dela. Muitos reis viriam através da vida de Sara. E a gente sabe que de Sara, os reis que vieram a partir de Sara foram os reis de Israel. Continuando, 17. Então se prostrou Abraão rosto em terra e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Darás à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Então de Ismael também saiu uma grande nação. E quem são? São os árabes. Todas as nações árabes vieram de Ismael. Os judeus vieram de Isaque, e os árabes vieram de Ismael. 21. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Amém? Então a primeira condição dessa aliança, volta lá agora no capítulo 12, versículo 1, Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então isso aqui foi uma ordem dada para Abraão.
para Abrão, na verdade. Isso aqui não serve para nós hoje. Você já pensou se todo mundo tivesse que sair da sua terra e ir para uma outra terra? Ah, eu aceitei Jesus, agora a palavra fala que eu tenho que sair da minha terra, então eu vou para outra cidade. Funciona assim? Não. Isso aqui foi uma coisa para ele. E é por isso que eu falo, irmãos, a gente precisa aprender a compreender a Bíblia. Versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Isso aqui serve para nós hoje também? Não. Deus falou que faria uma nação de Abraão, não vai fazer uma nação do Jacinto. Deus não falou que vai fazer uma nação de mim, não vai fazer uma nação do Dan. Deus fez uma nação de Abraão. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoei os que te amaldiçoarem. Funciona assim hoje? Se você me amaldiçoar, Deus vai te amaldiçoar. Na nova aliança funciona assim? Também não. O que Jesus falou? Você tem que abençoar os que te amaldiçoam. Só que a gente muitas vezes costuma misturar as coisas tudo. Mas a Bíblia, para ser entendida, precisa ser entendida com sabedoria. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Também uma coisa específica para Abraão. Todas as famílias seriam benditas através dele. Versículo 7 agora. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então Deus prometeu também dar uma terra para ele. Capítulo 15, versículo 1. Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Então Deus falou para Abraão: olha, não tenha medo, você não precisa de ter medo, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Essas coisas aqui, para quem já entende um pouco da graça, vai ver que serve para nós. Deus, na nova aliança, Ele é o nosso escudo. Nós vamos ter um galardão. Por quê? Porque as bênçãos de Abraão chegaram até nós. Nós fomos alcançados pelas bênçãos de Abraão. As bênçãos que Deus tinha para Abraão chegaram na igreja. Por meio de quem? De Jesus Cristo. As bênçãos, as maldições não. Versículo 2: respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olhe para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Aqui, irmãos, começa a doutrina da justificação pela fé, que é a doutrina que nós vivemos hoje, que Paulo ensinou hoje, a justificação pela fé. Hoje você é justo porque você crê. Você não é justo pelas obras que você faz. Você é justo porque você simplesmente creu no Senhor Jesus. E quando você creu no Senhor Jesus, você passou de uma condição de pecador para uma condição de justificado. E hoje você tem paz com Deus. Antes você era inimigo de Deus, mas hoje você tem paz. Hoje você tem livre acesso ao Senhor. Amém? Abram em Gálatas capítulo 3, versículo 6 até o 14. Assim como Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Quantos aqui são da fé? Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente o Evangelho a Abraão. Versículo 8. Olha o tanto que é interessante esse versículo 8. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Quem eram os gentios? Nós. Então essa justificação nossa já foi previamente mostrada pelas Escrituras na vida de Abraão. Lá já apontava para o que aconteceria hoje. E ele continua falando assim: anunciou previamente o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Irmão, só tem jeito das nações serem abençoadas através do Evangelho. Não tem outra forma. Não é pelas obras da carne, não é pela força, não é pelo que você sabe fazer por você próprio. É pela sua fé em Deus, pela sua fé em Cristo. É na sua fé que você é abençoado. Versículo 9. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão.
Se você, irmão, creu em Jesus, você é abençoado com o crente Abraão. Todas as bênçãos de Abraão vieram e te abençoaram também. Hoje você é abençoado com as bênçãos de Abraão. E ele continua falando, versículo 10: pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. Quem aqui está debaixo da obra da lei? Espero que ninguém. Mas quando eu for ministrar sobre a lei, nós vamos entender que se nós estivermos praticando aquilo ali e não o que está na nova aliança, nós estamos debaixo de maldição. E ele continua, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. O problema, irmão, é essa palavra todas aqui, que quem está na lei tem que cumprir tudo. Se ele falhar num ponto, ele é culpado de todos. E ninguém consegue cumprir a lei toda. Então todos que estão na lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir a lei toda. Só Jesus conseguiu. A Bíblia fala que Jesus veio para cumprir a lei, e ele cumpriu. E nós fomos justificados através da nossa fé nele. Então nós não precisamos mais praticar as obras da lei para sermos justificados. Nós jamais vamos conseguir. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro para eu ser justificado, para eu ser abençoado. Não. Para você ser justificado, para você ser abençoado, é simplesmente você crer no Senhor Jesus. É simples. Isso chama-se, irmão, graça. E é a graça que muitos de nós que estamos nas igrejas não entendemos. A gente acha que tem que ser pelo nosso esforço, pelo nosso mérito. Eu tenho que fazer para merecer. Não. Quando você fala assim, eu tenho que fazer para merecer, você está anulando o sacrifício de Jesus. Você está falando assim: não, Jesus, o teu sacrifício serviu para você, para mim tem que ser o meu sacrifício. E não é assim. Continuando, versículo 11: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. É da fé, irmão, que você vive, não é da sua obra. Pastor, mas lá Tiago está falando assim, que a fé sem obra é morta. Então eu tenho que ter fé e eu tenho que ter obra. A sua fé vai te levar a fazer coisas. A sua fé vai fazer você crer para poder receber. A sua fé vai fazer você ter atitudes de quem tem fé, que é diferente de atitudes de quem não tem fé. Eu vou dar um exemplo meu. Antes de termos filhos, já dei esse exemplo aqui, vou dar de novo. Antes de nós termos filhos, aquele e eu tivemos uma fé no nosso coração e falamos o seguinte: daqui 3 meses você vai ficar grávida. Essa fé veio no meu coração e no dela, e nós falamos, porque fé é falar. A Bíblia fala, o espírito da fé é crie, por isso falei. Então nós falamos, daqui 3 meses você vai ficar grávida. Isso era uma certeza nos nossos corações. E sabe o que a gente fez? A gente teve obras vindas, decorrentes da nossa fé. Nós fomos lá e compramos um guarda-roupa para o bebê, 3 meses antes de saber que ela ia ficar grávida. Por quê? Porque a gente tinha certeza. Então se você está querendo, por exemplo, eu tenho fé que eu vou ter um carro, você já pode começar a construir sua garagem. A sua fé, irmão, vai levar você a ter atitudes de fé, obras de fé. Quando o Tiago fala assim, que a fé sem obra é morta, Tiago não está falando assim, que eu tenho que dar a cesta básica para eu poder merecer. Que eu tenho que me voluntariar e fazer um bem para alguém para eu poder merecer. Que eu tenho... Não, irmãos, isso tudo foi Jesus que já fez. É lógico que você vai fazer isso, não por obrigação mais, mas por amor. Porque a lei que governa o seu coração hoje é o amor, não é mais obrigação. Eu tenho que sair todo sábado de manhã e fazer um evangelismo. Eu sou obrigado porque o pastor impôs isso. Se você está fazendo alguma coisa obrigado, você está fazendo isso debaixo da lei e não da graça. Porque a graça, irmãos, é só no amor. Paulo falou, e eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. E ele começa a falar do amor. Versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quais são as maldições da lei? Está lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo 16. Maldito serás ao entrar, maldito serás ao sair, maldito isso, pragas virão, doenças te pegarão, você será pobre, seus filhos serão isso. Irmão, Jesus nos resgatou desta maldição. Nós que estamos vivendo na graça, fomos resgatados disso. Isso não serve mais para nós. Amém? Parece que vocês não estão querendo muito ser resgatados, não. Não, pastor, se eu fiz, Deus tem que me castigar. Se eu fiz uma coisa errada, Deus tem que me pôr uma doença. Eu estou aqui no leito aqui, foi porque Deus me pôs aqui. Irmãos, isso aí Jesus já resgatou. Jesus hoje fala assim que você é curado, que você é sarado. Deus não muda, irmão. O que muda são as alianças. E a lei é uma aliança rigorosíssima, rigorosíssima. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós.
Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. É pela fé que você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo foi uma promessa dada por Deus. Ninguém lá no Antigo Testamento tinha o Espírito Santo morando dentro dele. Ninguém tinha o Espírito Santo morando dentro dele. Nem Jesus. Que absurdo, você está blasfemando. Não estou blasfemando. Isaías fala assim que o Espírito do Senhor veio sobre Jesus, não veio dentro de Jesus. Então Jesus não tinha o Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo estava sobre ele. Quando ele foi batizado, ele viu o Espírito descendo sobre ele. A mesma coisa eram os sacerdotes no Antigo Testamento. Eles tinham o Espírito sobre ele. Sansão, o Espírito vinha sobre ele. Ninguém tinha o Espírito dentro. O Espírito dentro foi uma promessa que se cumpriu no Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e habitou no homem, naqueles que creram. A promessa do Espírito habitou no homem quando ele creu. Então quando você creu em Jesus, o Espírito já veio e habitou em você. Então você já passa a ser morada do Espírito Santo. Aleluias. Romanos 4, vamos lá. Romanos 4, 17. A irmã Magda um dia me fez uma pergunta interessante. Falou assim: mas Bida, Davi não falou assim: Deus, não retires de mim o teu Santo Espírito. Mas é porque o Espírito estava sobre ele, não estava dentro. Não retirasse de sobre ele o Espírito. Amém? Romanos 4, 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fosse. O qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações. Olha só, Abraão tornou pai de muitas nações. Não foi só de uma, não foi só de Israel. Abraão tornou pai também das nações árabes. Abraão com Agar. Foi ou não foi? Então a palavra está falando, pai de muitas nações. Por isso que hoje há uma luta lá entre eles, entre os árabes e os judeus, por causa das terras. Porque cada um acha que a promessa das terras é para eles. E eles ficam aquela luta lá, um matando o outro. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade. Antes, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que também isso lhe foi imputado como justiça. Irmão, tudo que Deus falar e você crer vai ser imputado na sua vida. Não tem como, se você crer vai ser. Amém? Então você precisa crer nas promessas de Deus para você. Crer naquilo que Deus te prometeu. Deus te prometeu cura, não prometeu? Pastor, mas eu estou enfermo. Aqui fala que Abraão, ele considerou o corpo dele amortecido. Tem uma doença no meu corpo, mas em nome de Jesus eu repreendo. Em nome de Jesus você sai agora. E ela tem que sair, irmão, porque não é legal. Ela não está legalmente no seu corpo. Cristo te curou, Cristo te sarou. Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Pisadura não é pegada, não. Pisaduras são feridas. Pelas feridas dele, ele sofreu para que você fosse sarado. Aqui fala no versículo 21 que ele estava certíssimo. Foi o que aconteceu comigo com aquele. Nós estávamos certíssimos que depois de 18 anos Deus ia abençoar a gente. Versículo 22. Pelo que também isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não é só por causa dele que está escrito que lhe foi imputado, mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado a nós, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Você consegue falar assim: eu sou justo? Então fala aí: eu sou justo. Se você não falou, irmão, você está duvidando da obra de Cristo. Vamos falar de novo? Fala: eu sou justo por causa de Cristo. Amém. Então, quanto mais você quiser viver na lei, pior fica a sua situação. Viva na graça, crendo que Jesus fez tudo por você e que você hoje precisa apenas entrar no descanso dele. Romanos 5,
versículo 1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pastor, mas na Bíblia fala assim, não há um justo, não há nenhum sequer. Sim, na lei não havia. É por isso que eu falo, a gente precisa entender que lá estava se referindo à lei. Na lei não tinha nenhum justo, ninguém conseguia ser justo, mas hoje você foi justificado. Aleluias. Irmãos, isso é coisa de você sair pulando daqui e ficar alegre o resto da sua vida. A obra que Cristo fez nas nossas vidas foi grandiosíssima. A salvação chegou até nós por causa de Jesus Cristo, de graça, de graça. Hoje você vai morar no céu, quando você partir daqui, de graça. Aleluias. Abram, acho que é João capítulo 4, deixa eu ver se é João capítulo 4, tem um versículo interessante, não sei se é, se não for, João 4, versículo 35, olha o que Jesus está falando aqui, para os seus discípulos. Irmãos, é interessante que quando Jesus fala para os discípulos, as coisas que Jesus ensina para os discípulos, elas vão se estender para a igreja, mas quando Jesus fala para os fariseus, são coisas da lei, Jesus está se referindo a coisas da lei, para os escribas. E as coisas que Jesus falava para os fariseus, muitas delas não serviriam para a igreja, serviriam para eles. Mas as coisas que Jesus falava para os discípulos, se estenderia para a igreja. Porque os discípulos até então não eram igreja, eles só passaram a ser igreja no Pentecostes. João 4,35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. O que Jesus está falando aqui para os discípulos é o seguinte: vocês vão colher uma coisa que vocês não plantaram. Outros plantaram, mas vocês é que vão colher. Ele está falando isso para a igreja, para os discípulos. Ele está se referindo às bênçãos de Abraão, que Deus deu a Abraão e chegou até nós sem nós merecermos. Abraão obedeceu a Deus. Abraão saiu da sua terra. Abraão saiu da sua parentela. Abraão foi para uma terra distante, uma terra desconhecida. Abraão foi que mereceu. Mas as bênçãos dele, o trabalho dele, chegaram até nós, e nós entramos e estamos colhendo aquilo que ele fez. Por isso que fala que as bênçãos de Abraão chegaram até nós, e ele fala, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Nós somos os ceifeiros. Vamos voltar para Gênesis. Então, vou falar aqui já a respeito de Abraão ainda. Deus prometeu mais uma coisa para Abraão, que ele morreria em ditosa velhice. O que é ditosa velhice? Uma velhice saudável, uma velhice abençoada. E Abraão morreu com 175 anos. Deus havia falado que o homem, há pouco tempo atrás de Abraão, viveria 120. Mas Abraão viveu 175 e saudável, com saúde. Pensa, um de nós vivemos 175 anos com saúde. Eu vou chegar no 120, é o que eu quero. Precisa mais do que isso não, tá bom. Mas Abraão recebeu uma bênção de uma ditosa velhice. E essa bênção chegou para nós. Por isso que eu tomo posse dessa palavra. Eu não vou ficar um velho doente, vou ficar um velho saudável, ditoso, os cabelos branquinhos, mas com muita saúde. Mas, irmão, eu tomo posse das promessas de Deus, daquilo que Deus prometeu, daquilo que está na palavra de Deus, eu creio, é meu, amém? Só que para isso se cumprir na minha vida, eu preciso andar sendo guiado pelo Espírito Santo. Se eu andar fora da orientação do Espírito Santo, as promessas não vão se cumprir na minha vida. Então o Espírito Santo vai sempre me levar a ter uma vida saudável. Se eu pegar um pote de 2 litros de sorvete, for tomar, o Espírito Santo fala, não faz isso. Vai ou não vai? Para mim ele fala. E aí eu tomo só um copo. Aí tem gente que aí quer viver 120 anos. Como? Eu não vou pegar um cigarro e vou fumar. É ou não é? Eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Então aquilo que for saúde, eu também tenho que obedecer à voz do Espírito. Irmãos, porque hoje a igreja ela é guiada pelo Espírito. A Bíblia fala assim em Romanos 8, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Quem é guiado é filho. E eu, irmão, procuro ser guiado em todo momento pelo Espírito Santo, em todas as decisões da minha vida. Lógico que algumas vezes eu erro, mas eu procuro me consertar, porque o Espírito também fala quando a gente erra. Fala ou não fala? Só que muitas vezes a gente endurece o coração, e o orgulho não deixa a gente obedecer a palavra. E aí o que acontece? Que você plantar, você vai colher, infelizmente ou felizmente, né?
Então Deus falou para Abraão: sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Essa terra chamava-se Canaã. Só que veio uma fome, uma seca naquela terra, e Abraão já tinha tido Isaac, já tinha tido Jacó. E quando estava lá, Jacó com os seus 12 filhos, e mais a sua filha, veio essa fome sobre a terra de Canaã, uma seca, e José havia sido vendido para o Egito. José estava no Egito, e no Egito havia fartura de alimento. Então eles foram para lá, a gente sabe a história, e lá eles conseguiram comida. Só que chegou uma hora que José falou assim: traz meu pai para morar aqui. O pai dele era quem? Jacó. Deus falou para eles que eles deveriam morar onde? Em Canaã. E para onde que eles foram morar? No Egito. Poderia ir lá buscar comida, mas deveria ter voltado. Quando eles resolvem morar no Egito, e a Bíblia fala que eles eram 70 pessoas, da mesma família de Jacó, quando eles foram morar no Egito, eles poderiam ter ido e voltado, mas eles foram e ficaram. E aí veio o juízo de Deus sobre eles, que foi o quê? Escravos no Egito. Os hebreus ficaram sendo escravos 400 anos no Egito, por causa de uma desobediência a Deus. Até que Deus, então, levanta Moisés para libertar o povo dele. E aí começa uma nova aliança agora com Moisés. E essa aliança que nós vamos ver no próximo estudo, a aliança mosaica, que é a lei. Amém? Deu para entender então essas duas alianças de Noé e de Abraão? Glória a Deus. Isso tudo, irmão, serve para a gente entender melhor a Bíblia. Aleluia. Está trazendo entendimento, está trazendo luz. E é isso que importa. Amém? Vamos ficar em pé? Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ouvindo, Deus, tua palavra, sendo edificados por ela. Obrigado pela comunhão com os nossos irmãos, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, que a unção do teu Espírito Santo superabunde nas nossas vidas. Que a cada dia possamos andar sendo guiados pelo teu Espírito Santo. Que a cada dia possamos andar em obediência à tua palavra, para que as promessas do Senhor se cumpram nas nossas vidas. Sim, Deus, nós cremos, nós te louvamos e nós te adoramos nessa noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus.